Direito processual penal, ação penal. Continuando os estudos da ação pública condicionada, vamos estudar agora a requisição do ministro da Justiça, que é a manifestação do ministro da Justiça no interesse da persecução penal. Os fundamentos dessa requisição se encontram no artigo 24 do CPP, que diz que nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Relacionado, portanto, ao princípio da oportunidade e conveniência, que foi estudado anteriormente, por se tratar de um ato de conveniência política. Dessa forma, o ministro da Justiça avalia politicamente a necessidade da persecução e a utilidade desta. O legitimado para essa requisição, como o nome já diz, é o próprio ministro da Justiça, que encaminha essa requisição ao Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral de Justiça ou ao Procurador-Geral da Justiça Militar, nos termos do artigo 31 do CPPM, que diz que nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 do Código Penal Militar, e aqui estamos falando dos crimes de ação penal militar pública condicionada, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar pelo Ministério a que o agente estiver subordinado. No caso do artigo 141 do mesmo Código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Importante lembrar que essa requisição não vincula o Ministério Público, nos termos do artigo 127, parágrafo 1º da CF, que informa que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Ademais, como falamos quando estudamos a nomenclatura da palavra requisição, não se trata de uma ordem, mas sim um pedido lastreado em lei. Portanto, ele pode ser impugnado. A natureza jurídica dessa requisição é, em regra, uma condição de procedibilidade, nos termos do artigo 100, parágrafo 1º do CP, que diz que a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Dessa forma, fica claro que é uma condição de procedibilidade em regra. No entanto, ela também é uma condição de prosseguibilidade nos termos do artigo 395.2 do CPP, que diz que a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para exercício da ação penal. Portanto, se durante o processo for verificado que não existe a condição de procedibilidade, haverá o impedimento da prosseguibilidade desse processo. Logo, essa requisição tem natureza jurídica processual, lembrando do que já estudamos em relação à procedibilidade e prosseguibilidade em aulas anteriores. E aqui, como se pode observar, existe uma diferença em relação à representação do ofendido, que incluía na sua natureza jurídica a extinção da punibilidade pela decadência, o que não ocorre na requisição, pois em relação à requisição é aplicado o prazo prescricional do crime, tendo, portanto, natureza de prazo processual, estudado nas aulas de direito penal. Embora tanto o prazo processual como o prazo penal material tenham suas bases no calendário gregoriano, o prazo processual, conforme já estudado, exclui o dia do início e inclui o dia do fim, ao contrário do prazo material, que inclui o dia do início e inclui o dia final. Outra característica é que o prazo processual, se o dia final cair em dia não útil, esse prazo será prorrogado ao primeiro dia útil. Já o prazo material, não haverá prorrogação. O dia final será o dia fatal. Outra questão interessante é que o prazo decadencial da representação, em regra, é de 6 meses, como foi informado. E aqui o prazo prescricional será o do crime. Portanto, seguirá as regras do artigo 107 do CP e 109 do CP, dizendo que extingue-se a punibilidade pela prescrição. Portanto, também haverá extinção da punibilidade nesse caso. No entanto, conforme as regras do artigo 109, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposição do parágrafo 1º do artigo 110 desse Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, ocorrendo a prescrição em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12, em 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8, em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4, e em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. E, finalmente, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Isso se dá porque o CPP não regulou o prazo para a requisição, portanto, ela deverá seguir a regra geral. Dessa forma, fica claro que o prazo em relação à requisição é diferente do prazo em relação à representação do ofendido. Já com relação ao formalismo exigido para a requisição do ministro da Justiça, ele não exige uma forma legal. No entanto, ela deverá conter as informações mínimas para a persecução penal, ou seja, o fato e a autoria. Com relação à retratação, trata-se do arrependimento do ministro da Justiça, que é diferente da retratação do artigo 107, inciso 6 do CP, que é a retratação do ofensor. E o artigo 107 diz que extingue-se a punibilidade pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite. E esse arrependimento do ministro, ou retratação, é exercida após o exercício do direito, pois, quando o direito não é exercido, nós temos a renúncia, como vimos anteriormente, e aqui seguirá as mesmas regras da representação, pois até a requisição poderá ser feita a renúncia, ou haverá renúncia. Após a representação, ou após a requisição, haverá o prazo para a retratação, até que seja oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Isso é baseado também no princípio da oportunidade que rege a ação penal pública condicionada também, sendo que ela só pode ser exercida até o oferecimento da denúncia, porque após a denúncia ela será irretratável. Esse entendimento se dá por conta de uma interpretação por analogia que é feito pela doutrina do artigo 25 do CPP, que diz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Observe que esse artigo não fala sobre requisição, mas sim sobre representação. No entanto, a doutrina, por analogia, faz essa interpretação. Outro argumento para esse entendimento seria a teoria dos poderes implícitos, que diz que quem pode o mais, pode o menos. Lembrando que esta questão não foi ainda abordada pelo STJ ou STF, e ainda a doutrina minoritária não aceita essa analogia.